E a lei é para todas as empresas. Se eu for um MEI, eu sou uma empresa. Eu faço captura de dados aí, ali. a lei não distingue o tamanho da empresa. Não distinguiu o tamanho. Então, ela veio nessa regulamentação delimitar esse tamanho. Esse MEI não precisa estar adequado? Não, sim, ele precisa ter os cuidados, mas ele não vai precisar nomear uma pessoa ou um escritório para ser o encarregado de dados dele. O próprio administrador provavelmente ele já vai, ele tendo essa adequação, ele já vai tendo essa orientação do que ele precisa fazer ali com a proteção de dados, ele consegue administrar, porque ele é um pequeno empresário. Mas a lei, nessa regulamentação, traz ali algumas regras, né? Verificar a quantidade de dados que é coletado, se é coletado dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados de saúde, dados de política, dados de religião. Isso são dados sensíveis dentro da lei. Então, por exemplo, mesmo eu sendo um dentista, eu sou um dentista ali pequenininho que faço coleta de dados, mas eu faço coleta de dados sensíveis, que são dados de saúde. Então, nesses casos, eu preciso nomear uma pessoa encarregada de dados. É obrigatório. É obrigatório, entendeu? Sim. Então, vai ter essas regras que a gente precisa analisar para ver se vai ser dispensável ou não. Entendi. Se eu quisesse hoje, né, eu sou completamente leigo de LGPD e eu gostaria de aprender um pouquinho mais. Existe uma fonte, algum tipo de curso, alguma coisa, ou eu tenho que procurar você? Não, tem vários cursos no mercado, eu tenho minha mentoria também. Opa, olha aí, não foi combinado, eu juro que essa jogadinha não foi combinada. Eu tenho uma mentoria da área da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu trago toda a parte teórica, a parte prática, para quem quer atuar na área. E tem vários cursos hoje em dia também no mercado, mas quem quiser me segue lá no Instagram. Aí, ó, qual arroba? Laura.vitória_ADV. Show de bola, olha só. Então, não só para isso, outras questões também de... Mas hoje você está focado em LGPD ou não? 100%? Sim. Não, no nosso escritório a gente faz a parte trabalhista também. Então, trabalhista e LGPD, procurem Laura. Show de bola. Ei, Laura, deixa eu dar um passinho atrás já. A gente já falou bastante aqui dos dados, falou sobre dados sensíveis. Essa questão aí dos dados sensíveis eu não fazia ideia. Até porque eu só tratava dados da questão imobiliária, então para mim telefone e nome, às vezes endereço era o suficiente, né? Mas aí existe uma regulamentação muito grande quando a gente fala de saúde. Para você ter uma ideia, não sei se você sabe, marketplace de farmácia não pode nem colocar a caixa do remédio, ele tem que botar uma caixa genérica, né? E aí você fala de dados sensíveis. Quais seriam esses dados sensíveis que as pessoas podem ou não? Na minha cabeça, só para você... eu trabalhei numa iniciativazinha, fiz um plano de negócios para um aplicativo que tratava dados de saúde bem antes da LGPD, 2016 isso. Bem antes não, um pouco antes, anterior. E aí existia o compartilhamento de dados, o aplicativo só funcionaria... seria um banco de dados que trataria essas coisas. Então, por exemplo, você não precisaria ter guardado lá o seu... Só para te dar um exemplo do que o aplicativo faria. Você não precisaria ter o seu exame guardado. Teu exame de 10 anos atrás estaria ali. Então, o aplicativo faria um esforço muito grande para colocar todos os seus dados médicos num lugar só. E aí, só para trazendo para o meu mundo, sabe a certidão de anos reais do imóvel? Que conta lá desde o iniciozinho, desde o memorial de incorporação? A ideia do aplicativo era ter um banco de dados da pessoa desde o início dela. Então, assim, se ela fez um exame o exame do pezinho dela estaria lá. Esse tipo de coisa, por exemplo, para LGPD seria... assim, você teria que ser minha sócia no aplicativo, né, provavelmente. Sim. Com certeza. Por quê? Mas, né, vou voltar um pouquinho, que a gente está falando de dados, né? Dados, tem os nossos dados pessoais, né? Que a gente fala nosso nome, CPF, telefone... São esses dados que nos identificam. E a lei faz essa distinção de dados sensíveis, que são dados que a gente pode trazer algum tipo de preconceito para aquela pessoa, algum tipo de discriminação. Então, dados de saúde, dados de religião, política, filiação sindical. Todos são tipos de dados que a empresa precisa ter uma proteção maior em cima daqueles dados. E para solicitar esses dados, a gente precisa do consentimento da pessoa. Entendeu? Então... a gente precisa verificar se são dados sensíveis ou não. Nessa área da saúde, precisa ter muito cuidado, porque qualquer vazamento de dados ali, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa de uma doença, aí vaza um exame meu que eu não queria que ninguém soubesse. Poxa, isso pode me expor, né? A gente vê aí... Acontece muito isso com os famosos, né? Mas isso, poxa, às vezes um famoso, ele tá pesquisando se tá grávida ou não, e vaza...
Então, isso é um vazamento de dados. Isso, aquilo, ele está expondo aquela pessoa. Então, são dados sensíveis. São dados que podem trazer esse preconceito para aquela pessoa. O Steve Jobs, né, fundador da Apple, na época... Depois que ele morreu, na verdade, vazaram alguns exames dele lá nos Estados Unidos. Teve um vazamento grande e tudo mais de dados. Um deles foi esse resultado de exame dele, que tava nebuloso se de fato ele tinha morrido de câncer e tudo mais. Não, bizarro. Só pra trazer o que você tá falando pra realidade, acontece, né? Acontece muito. E aí a mídia cai em cima, vai pegar em cima desses dados. Como é que, assim, existe uma determinada liberdade com relação à imprensa, né? A imprensa, ela pode... A nossa lei, eu não sou advogado, mais uma vez não sou advogado, você vai me falar bem. O jornalista, ele é protegido para fazer o trabalho dele investigativo, certo? Sim. E aí, a gente tá falando de uma lei que protege os dados, só que esse cara, ele tá fazendo investigação em cima de dados também. Como é que a lei enxerga esse embate entre o jornalista e os dados da pessoa? Então, a lei, ela traz as bases legais, né? A gente precisa verificar por que tá tendo aquela coleta de dados ali, qual a base legal. Então, a lei, se for para fins jornalísticos, fins investigativos, imagina, a polícia... Pois é. Ela tá investigando ali um crime, tem que ficar pedindo autorização. Não tem como. O fim jornalístico é a mesma coisa. É claro, ele não pode expor uma pessoa de forma desnecessária. Ele pode usar para fins jornalísticos numa forma de estudo, de pesquisa, né? Não para expor uma pessoa a um preconceito, uma discriminação, alguma coisa desse tipo. Mas ele pode, sim, fazer essas pesquisas. Continuar fazendo o trabalho dele. Pode, não tem problema nenhum. A lei permite... não é aplicável, né, a Lei Geral de Proteção de Dados nesse caso. E aí existe alguma outra categoria? A gente falou aqui de jornalista e a galera do Polícia e Ministério Público, que é o pessoal de investigação. Existe alguma outra categoria que está protegida com relação a protegida com relação não, mas ela tá... Oh, meu Deus, quando você fica doente, tá... com a sua defesa forte com relação àquilo, me fugiu a palavra, meu Deus do céu. Enfim, existe alguma outra categoria que está citada na lei? Assim, não, mas é mais nessa área de pesquisa, jornalístico, criação de políticas públicas, né? Nesses casos não vai ser aplicável a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Entendi. Mas de resto, por exemplo, uma igreja não tem fins financeiros, né? Em tese. Em tese. Mas ela faz uma captura de dados ali, às vezes tem uns cursos, né, dentro. Ela tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é somente com fins lucrativos que a gente fala, né? Sim. Se for um PJ, precisa se adequar. Se eu for uma pessoa física, mas eu faço uma captura de dados para ganhar dinheiro, fins econômicos, eu preciso me adequar também. Então, mesmo que eu tenha lá uma lojinha lá de roupa, mas eu faço um cadastro lá dos meus clientes e eu tô captando os dados dele, eu não tenho um CNPJ, eu preciso me adequar. Então, em todos os sentidos, mesmo que eu não tenha internet, nada disso, num papelzinho lá, a lei se aplica no meio físico também, não somente no meio digital, no meio físico também. Então, se você está captando dados para um fim econômico, para ganhar dinheiro em cima, tem que se adequar. Se for um CNPJ, qualquer CNPJ precisa se adequar. Condomínio, igreja, que não tem fins lucrativos, precisam se adequar. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast. Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que está aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!